Olá, queridos. Temos feito alguns estudos ultimamente sobre a segunda volta de Cristo. Ela está aproximando, porque muitos sinais estão se cumprindo, né? Essa pandemia que nós vivemos, essa peste, a fome que já está alcançando o mundo, né? O Brasil é um exemplo. Quantas pessoas, hoje nós temos mais pessoas desempregadas do que empregadas, e realmente é uma situação muito complicada, e nós sabemos que tudo isso Jesus profetizou que iria acontecer no final dos tempos. Claro, esse assunto é muito mais amplo, não é isso especificamente em que eu quero entrar nesse momento, mas é um momento assim de nós estarmos alertados, né? Jesus veio a primeira vez, como nós temos dito, como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, foi levado ao matadouro, foi sacrificado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e a palavra diz que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, mas para julgar aqueles que não reconhecem a Jesus como enviado de Deus, como filho de Deus, como Deus, né? Então eles negam a Deus por causa disso. E nós vivemos um tempo de ateísmo muito grande, muito significativo, e essa volta de Jesus se aproxima. E no capítulo 17 de Lucas, Jesus fala sobre a segunda vinda dele, né? Em várias passagens. Nós lemos recentemente sobre Mateus 24, mas hoje vamos trabalhar em Lucas 17. E no verso 32, Jesus diz, olha um versículo curto, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, Lucas 17, 32. No contexto da volta dele, por que ele pede para a gente lembrar da mulher de Ló? Jesus fala sobre Noé, fala sobre o dilúvio, né? Em que as pessoas, na época de Noé, estavam assim, alegres, festejando, né? Casavam-se, tinham festas, não é nada de errado nisso, mas elas estavam distraídas, né? Compravam, vendiam, estavam muito distraídas, e veio a destruição. E mesma coisa no dia de Ló. Ló morava numa cidade chamada Sodoma, né? Tem as duas cidades, Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que Sodoma significa, sodomia, significa homossexualismo, né? Relação anal. E aquela cidade tinha muita promiscuidade. E Ló era um homem de oração, ele orava contra o pecado daquela cidade, né? E num certo momento, Deus envia 2 anjos para a destruição daquela cidade. Mas ela estava assim, muito bem a cidade, ela também compravam, vendiam, tinham progressos econômicos, né? E era uma cidade progressista. E de repente veio a destruição. Agora, o que isso tem a ver com a mulher de Ló? O que eu vou querer mostrar para vocês, que essa mulher de Ló tinha um perfil, um comportamento que talvez muito de nós não temos hoje. Ela era uma mulher temente a Deus, quero mostrar isso para vocês. Mas quando a família de Ló sai da cidade, os anjos falam para Ló e a família, não olhem para trás, né? Corram, né? Vai em direção a uma montanha. Mas de repente a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal, quer dizer, ela é morta na condenação junto com aquelas pessoas que habitavam em Sodoma, Gomorra, né, e algumas cidades vizinhas que são destruídas. Então, eu queria assim, estudar um pouquinho sobre isso, para a gente olhar para nós, né, se nós temos a característica da mulher de Ló, num certo lado positivo e num lado muito negativo. Isso está em Gênesis 19, se você quiser abrir a sua Bíblia, né, para acompanhar comigo. Em Gênesis 19 fala
sobre esses dois anjos que eles estavam com Abraão e avisam Abraão que vão destruir Sodoma e Gomorra, né? E Abraão está muito preocupado com Ló. E eles chegam e Ló já estava esperando na porta. Creio que Ló já imaginava na porta da cidade, né? No verso 1 do capítulo 19 diz: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. A reverência que Ló teve com aqueles dois anjos, né? E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde à casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugadas e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Mas insistiu Ló muito, e foram e entraram na casa de Ló. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Veja, aqui nós começamos a ver a característica da mulher de Ló. Em primeiro lugar, Ló convidou os anjos porque era uma casa que recebia pessoas. Era uma casa onde havia uma mulher hospitaleira, havia hospitalidade, né? Se a mulher dele fosse contra essas coisas, ele teria dificuldade, mas ele insiste. E a gente observa que essa mulher era muito dedicada, né? Ela prepara um banquete para eles. A Bíblia diz isso, né? E esse banquete era assim uma comida muito especial, né? Para alguém muito especial que estava vindo. Então a gente observa essas características, né, da mulher já como uma dona de casa, alguém dedicada, esposa, mãe, né? Tinha assim essas virtudes. Agora, o que acontece no passo seguinte? Os homens daquela cidade, vendo esses dois anjos, que não estavam na forma de anjo, como nós conhecemos, estavam na forma de dois homens comuns, né? Eles não sabiam que era um anjo, eles queriam ter relação sexual com esses anjos, com esses homens, né? E eles foram à frente da casa de Ló e falavam: manda esses homens virem para fora. E no verso 7 diz assim: rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Olha que coisa preciosa no verso 8. Tenho duas filhas virgens e vos-lastrarei. Tratai como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Ora, que coisa boa que a gente vê aqui. Se havia duas filhas virgens numa cidade promíscua, que virtude tinha essa mãe? Né? Uma mãe exemplar. Uma mãe que tinha temor de Deus, que cuidava da pureza das filhas. Então a gente observa isso, por exemplo, no mundo moderno, a gente não vê essas coisas, né? Claro, entre os cristãos, entre os religiosos, a gente vê. Mas o mundo moderno hoje é muito comum, os pais até prepararem as filhas para não se engravidarem, coisas desse tipo, né? Mas, nesse caso, o ambiente era uma coisa terrível e essas filhas foram preservadas, elas estavam noivas, diz o texto, né? Então, aqui a gente vê que essas mulheres, essas duas virgens, tinham uma mãe exemplar, né? Agora, claro, os homens não aceitaram a proposta de Ló, eles continuaram invadindo, e os anjos, vendo que eles estavam já querendo entrar na casa de Ló, eles determinaram que todos ficassem cegos. Veja o verso 11: e feriram os anjos, né, feriram os homens de cegueiras aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta e não conseguiam mais estar assim enxergando, eles estavam totalmente perdidos, né? Então, o que significa isso? Que a mulher de Ló
viu um grande milagre, né? Um milagre maravilhoso, milagre que nós não vimos. Imagina alguém mandar cegar todos os homens de uma cidade e eles ficam cegos. Quer dizer, que milagre, que Deus poderoso é esse? Ela deve ter imaginado, né? Ela viu, ela presenciou esse milagre naquele momento que ela estava com muito medo, né? O medo daqueles homens que iam invadir, o medo que iam tomar as suas filhas, né? Então ela viu esse milagre, né? Agora veja esse verso como é importante, o verso 13, os anjos dizem: nós vamos destruir esse local, porque o seu clamor, dizendo para Ló, o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Veja que homem de oração era Ló. Ele fazia clamor e o clamor subiu no trono de Deus. Veja que oração é essa, né? Agora, você imagina um homem que orava assim, diante do pecado da igreja, do pecado da cidade, desculpa, ele não poderia estar orando pela família? Claro, ele orava pela família, ele orava pela sua esposa, ele orava pelas suas filhas, tanto é verdade que elas eram virgens, ele orava pelos seus futuros genros, era um homem de oração. Eu com a minha esposa, nós oramos todas as noites pelos nossos filhos, pelos nossos genros, pelas nossas noras, pelos nossos netos, né? E a gente vê que Deus ouve essa oração. Então ela era uma mulher coberta de oração pelo marido que cobre a mulher com oração, né? Então é muito interessante a gente observar isso. Veja o perfil dessa mulher. No verso 15, ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças o castigo da cidade. Veja, 2 anjos dormiram na casa de Ló. A mulher teve esse privilégio, né? Quem de nós temos o privilégio de ter anjos dormindo na nossa casa? Isso é um milagre, né? Depois o verso 16. Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, e ele e a sua mulher e as 2 filhas. Veja, os anjos pegaram pela mão, né? É como se Deus estivesse pegando pela mão. Veja aí a graça, o poder de Deus. Veja que privilégio tendo essa mulher, teve essa mulher, né? E no verso 17 diz: e havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. É uma coisa assim, muito interessante isso, né? Por que o anjo fala para não olhar para trás, né? E nós vamos ver que, infelizmente, a mulher de Ló olha para trás. No verso 26 diz o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Bom, aqui está o ponto que nós queremos tratar, o ponto principal. Por que a mulher de Ló olhou para trás? O que levou ela a fazer isso? Qual era o problema dela olhar para trás? O problema da mulher de Ló é que ela amava aquele lugar, ela amava aquela cidade, ela amava aquela vida. Ela, apesar de ter temor de Deus, ela tinha vínculos fortes com aquela cidade, com o estilo de vida daquela cidade, não é? Embora Ló reagisse contra isso. Existe um versículo que está em Mateus 6:21. Onde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde estão as coisas que você gosta? Aí também vai estar o seu coração. Não é? Quando você ama a Deus, ama Jesus, o seu coração vai estar nisso. Esse é o seu tesouro, né? Agora, quando nós amamos o estilo de vida que nós vivemos, né? Quando nós amamos esse mundo, a palavra de Deus diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus.
né? As coisas que, quando a gente fala em mundo, são as coisas perversas do mundo, né? É interessante a gente observar que agora, com alguns retornos que nós estamos tendo da quarentena, nós percebemos assim as pessoas voltando para o shopping, né? Então, fiquei impressionado a gente vendo pessoas que vão às 4:30 da manhã para ficar na fila do shopping para poder entrar. Elas estão tão sedentas daquilo, né? Aonde está o tesouro dessas pessoas? Está o coração. Abrindo os bares, né? As pessoas vão assim nesses bares com música, formam filas, aquela aglomeração, né? Agora, é lógico que quem é de Deus, né, pode falar, não, meu coração não está nisso. Mas a mulher de Ló era uma mulher de Deus, né? Mas o coração dela estava nisso. Eu queria ler um texto para vocês aqui, em Lucas 22, aliás, Lucas 21. Lucas 21 também fala sobre a volta de Jesus, né? Fala sobre a necessidade de vigiar. 21, verso 34, né? Diz assim, Jesus dizendo, fiquem alertas, não deixem as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida, façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todo o mundo inteiro. Então Jesus está dizendo, olha, né, você pode falar, nossa, esse tempo nem é tempo de festas, não é tempo de glutonaria, não é tempo de beber, né? Mas, de qualquer maneira, o coração pode estar nessas coisas, né? Hoje, claro, nós temos, assim, outras realidades da época de Jesus. Por exemplo, televisão, não é pecado ver televisão, né? É pecado a gente ficar preso à televisão e não dar espaço para Deus por causa da televisão, né? Por exemplo, a palavra de Deus diz, coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, todas essas coisas, né? Então, às vezes, a televisão passa a ser um ídolo para a gente, toma o lugar, a internet, né? Hoje, né, ficamos lá quanto tempo na internet, no celular, né, mexendo. Então, de repente, o nosso coração está nessas coisas, né? Depois, Jesus disse, portanto, fiquem vigiando e orem sempre, né? Para a gente estar em espírito de oração sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Então, o que é importante isso, lembrar da mulher de Ló, né? Aonde está o nosso coração? Como é que nós estamos olhando para esse mundo, para as coisas desse mundo, para coisas que nos distraem? E o que é interessante aqui, Jesus fala, né, nós lemos, para a gente não estar ocupados com coisas, preocupados, sabe? Quando nós estamos preocupados, olhando para uma coisa, nossa, isso pode acontecer, ficar assim, amedrontado, nosso pensamento fica naquilo, a nossa visão, o nosso foco está em certas coisas, isso nos distrai, né? Sabe? Porque a gente não está confiando, né? A ansiedade, nossa, Jesus diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. A ansiedade por coisas assim, é porque nós não estamos confiando em Deus, percebe? Então nós não estamos em pé para esperar Jesus. Que Deus abençoe a todos, tá? Para que possamos estar atentos, vamos pedir a Deus nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, nós clamamos, todos esses que estão nos ouvindo e nos vendo, que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, nos despertar para essa realidade. Ainda que nós sejamos bons cristãos, ainda que nós façamos coisas boas, mas que nós não distraiamos, Senhor, para essas coisas do mundo,
para essas coisas que nós podemos pegar, ser pegos de surpresa. Em nome de Jesus, dá-nos o Teu Espírito Santo, guia-nos com o Teu Espírito Santo, que o Espírito da verdade nos guie por toda a verdade, para nós estarmos de pé no dia da Tua volta. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém, amém e amém.